Hello everyone, my name is Diego, I'm an English teacher at English Express. Welcome to our course Inglês para Pessoas Inteligentes. Bom pessoal, finalmente chegamos nesse tal verbo be, né? Quando a gente fala, você fala inglês, eu sei o verbo be. Então só agora, no final do nosso e-book, que a gente está chegando nesse verbo be. Por que a gente está fazendo isso? Porque ele também, obviamente, vai entrar nessa nossa tatuagem, que a gente tanto fala aqui, nessa estrutura fundamental. Ele, quando conjugado, quando ele vai para o presente ou para o passado, ele vai virar um verbo auxiliar. Então nós vamos estudar isso com algumas atividades, né? Mas ele é um verbo até um pouco mais difícil do que o will e do que o did. Por quê? Quando eu quero falar no futuro, eu utilizo o will para qualquer um dos meus sujeitos que eu tenho no inglês. I will, she will, they will, we will study. Então eu posso falar I will study, she will study, they will study. Quando eu utilizo o verbo be, vocês já estão vendo aí nessa página 25 que eu tenho pelo menos duas tabelinhas, que é uma no presente e uma no passado. Por que é presente e passado? Porque é tempo, né, gente? Tempo verbal. O verbo auxiliar fala de tempo. Então quando esse be é conjugado no presente, quando ele vai dar uma ideia de presente, ele vai sofrer algumas variações. Ele vai ser am, se eu quiser falar o sujeito I. Ele vai ser is, se eu quiser utilizar he, she, it. E ele vai ser are, se eu quiser falar we, you, they. Então, olha a diferença do verbo auxiliar will e o verbo auxiliar be no presente, am, is, are. Para cada sujeito eu preciso saber qual verbo auxiliar que eu vou entrar, né? Qual que eu vou colocar naquela frase. Além disso, se você vai fazer uma frase com um verbo depois desse verbo be, você tem que colocar o ing depois do verbo. Então, se eu tenho aquela minha frase I will study, usando o verbo be no presente, eu teria que falar I am studying com ing, ok? Se vocês quiserem aprender mais sobre essa questão do verbo mais ing, não esqueçam de assistir o vídeo da unidade 8, né, que falou um pouquinho sobre isso. Enfim, o verbo be, ele é um verbo auxiliar se ele assume o presente, se ele assume o passado, ele vai mexer com o tempo, então ele pode ser um verbo auxiliar também. Se ele é verbo principal, obviamente ele vai ser be. E vocês vão ver também que nessa explicação da página 25, lá em cima, eles falam que a gente não coloca o verbo be junto com do, does e did ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós não utilizamos, em hipótese alguma, dois verbos auxiliares na mesma frase, o do e o be, porque se eles fazem o presente, por que eu vou utilizar os dois? Ok? Se eu quero falar uma frase no presente, eu sou feliz. I am happy. Por que eu vou pensar no do, se eu já tenho o verbo be que faz esse tipo de frase? Ok? Mas enfim, nós vamos entrar com mais exemplos e mais exercícios ao longo desse e-book. E no final, inclusive, tem o Putting It All Together, na unidade 13, que a gente faz um tanto de atividade usando be, usando do, né? Am, is, are, do, does, did, usando will e usando alguns outros verbos auxiliares também. Continuando, se a gente vai falar do passado, né? Eu dei esse exemplo do I am happy. Só que eu quero falar no passado. Eu estava feliz. Ok? I was happy. Por que eu uso was? Porque quando eu vou para o passado, eu também tenho essa subdivisão do verbo be. Eu tenho was, se eu quiser utilizar I, he, she, it. E eu tenho were, se eu quiser utilizar we, you, they. Essa tabela que vocês estão vendo na página 25 exemplifica isso. Se vocês ainda não conseguiram entender qual verbo auxiliar, qual variação do verbo be que vocês vão utilizar, não esqueçam sempre de voltar a essa página 25, na unidade 9, que o verbo be vai ser um pouco mais complicado. É por isso que a gente mexe com ele agora, não começa com ele no início da nossa apostila, a gente começa com will, porque é bem mais fácil de entender, e depois sim falar desse verbo be. Mas ainda assim, gente, esse verbo be faz parte da tatuagem. Se você for fazer uma frase pensando no verbo be, seja ele no presente ou no passado, você tem que acessar essa unidade 9 no seu e-book e você vai ver a diferença de cada verbo auxiliar para cada sujeito que você vai ter, ok? Lá embaixo ainda ele dá alguns exemplos, né? Se eu quisesse dizer eu sou ou eu estou, eu falaria I am, né? Se eu quiser falar eles são ou eles estão, they are. Se eu quiser falar eu era ou eu estava, que foi o meu exemplo de eu estava feliz, né? Eu usaria I was. Mas se eu quisesse falar eles eram ou eles estavam, eu usaria they were, ok?
nós vamos ver muitos exercícios utilizando o verbo be. A princípio, é bom a gente entender que essas variações do verbo be, am, is, are, no presente, was, were, no passado, vão entrar como verbos auxiliares, porque eles estão indicando o tempo dessa frase. Ok, gente? Bye, bye! Dicas do Didi. Didi! Então, gente, é o seguinte, vocês também podem pausar esse vídeo, vocês podem acelerar o vídeo, vocês podem desacelerar o vídeo. Pode ser que eu esteja falando muito rápido, pode ser que eu esteja falando mais devagar. Então vocês podem fazer tudo isso aí. Além disso, vocês têm o e-book do lado aí para vocês tirarem qualquer dúvida ou conseguirem acompanhar de forma mais prática, ok? Enquanto vocês assistem esse vídeo. E não se esqueça de deixar esses comentários também e dúvidas aqui embaixo, porque a gente vai interagir com vocês, ok? Tudo que vocês quiserem falar, dicas, comentários, dúvidas, perguntas que vocês têm durante o vídeo, podem deixar o comentário aí, eu acho que aqui embaixo, por aqui, né? Em algum lugar assim. Não se esqueçam também de se inscreverem no nosso canal, ok? E ativarem o sininho lá para receber as notificações. Dá um like também para a gente saber que o YouTube está gostando do nosso conteúdo, vocês estão gostando do nosso conteúdo e vocês vão conseguir assistir mais e mais conteúdos nossos. A gente vai estar sempre postando, vocês vão receber a notificação ativando aí esse sininho, né? Fica em algum lugar aí na tela, não sei aonde. Mas, bom, é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de fazer isso tudo aí que a gente vai estar postando mais coisas para vocês no futuro, ok? Valeu!